conhece algum companheiro assim, que tem muito a te ensinar, mesmo assim não vive pra si, se abanca com quem ninguém quer prosear e vive só para se doar. Diz pra mim, cê conhece algum sacerdote assim, que se consideram que nem, não trabalha pra receber, mas pra ofertar, e não põe reparo, serve a todos sem hesitar. A sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa de ser para sempre um frescor. Na 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 A sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa há de ser para sempre um frescor. A sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa de ser para sempre um frescor. Senhor Jesus, nos achegamos a Ti, conscientes de que o Senhor é esse companheiro, esse amigo fiel que ao nosso lado nos fortalece, nos escuta, é um amigo de verdade. E nós queremos aprender contigo, Senhor, a sermos esses amigos também uns dos outros. Enche-nos da Tua presença essa noite, fala conosco, alcança o nosso coração. É isso que nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. Bom, essa canção é leve, foi inspirada na passagem em que Jesus diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não vou falar a referência agora, porque nós vamos falar mais para frente na mensagem. Foi uma canção que eu escrevi em cima de uma base que eu vinha tocando. Toda vez que eu pegava um violão era esse
essa progressão que eu ficava fazendo o tempo inteiro. E isso começou a me incomodar. Essa música precisa ter uma mensagem, precisa ter uma letra. E aí, tentei elaborar essa letra várias vezes, né? Pensando em vários assuntos. E até que esse tema tomou meu coração de uma forma assim assombrosa, né? Mexeu comigo. E aí eu falei, e agora? Eu tô de verdade mexido o suficiente para escrever a letra dessa canção, né? Vamos lá. Hoje a gente vai para a nossa penúltima reunião sobre fruto do Espírito. O texto base é Gálatas 5, 18 a 26. E a gente já vai começar a ler ele então, né? Como de costume. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, desse trecho, dessa perícope, a gente já tirou algumas coisas, né? A gente fez uma primeira reunião falando do espírito da perícope, né? A intenção dela, todo o capítulo 5 de Gálatas. Depois a gente fez uma reunião em que foi explanada as obras da carne, né? E depois a gente veio um a um desses itens que compõem o fruto do espírito, né? Então o que a gente já deduziu daqui, né? Primeiro, que existe uma oposição entre carne e espírito, certo? E que a lei foi feita para domar a carne, mas que na liberdade do espírito não há lei. Os versos 17 e 18 falam disso. Essas obras da carne não são uma lista de mandamentos ou de coisas que nós não devemos fazer. Senão a gente estaria voltando a uma nova lei, né? Não é isso que o texto propõe. Ele diz que a liberdade que temos no Espírito nos livrou das obras da lei. Então, uma vez livres da lei, a gente não deveria ter uma nova lei, né? O que eles são, então? São características de uma pessoa guiada pela carnalidade, né? Não é que a gente não deva fazer essas coisas, é que quando a gente identificar alguns desses itens no nosso caminhar, a gente perceba que a gente está sendo guiado pela carne e não pelo Espírito, né? Então, nas obras da carne, a gente vai notar um foco em agradar a própria carne, né? É uma mentalidade egoísta, hedonista. Verso 26 vai falar disso. O verso 21 vai dizer que quem vive para o próprio contento, para o próprio prazer, né? Ou seja, obra da carne, não verá o reino de Deus. E os versos 13 e 14 vão dizer que o fruto do Espírito se manifesta quando a gente usa da liberdade que a gente tem no Espírito, que não estamos mais debaixo de lei, quando a gente usa dessa liberdade para servir uns aos outros. Porque o maior mandamento, o texto vai dizer isso, versos 13 e 14, o maior mandamento de todos é amará o teu próximo como a si mesmo. Especificamente, hoje a gente vai falar sobre mansidão, por isso que eu quis cantar essa música. Mansidão, do grego, a gente vai encontrar na Bíblia geralmente praios, praiotes ou praiotes. São 3 formas dessa mesma palavra, desse mesmo radical, que ele significa gentileza, segundo o dicionário Strong, né? Gentileza, bondade, humildade, gentil, suave e meigo, suavidade e integridade.
Um dos textos que aparecem de cara quando você vai buscar essa expressão praiotes é esse que inspirou essa música que eu cantei agora, de Mateus 11, né? Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Mateus 11, 28 a 30. A figura, e eu já falei isso algumas vezes, mas eu não canso de repetir, a figura que Jesus está remetendo aqui é de uma junta de bois, né? Isso que é o jugo. São dois bois colocados um do lado do outro e tem uma peça de madeira na forma de uma onda, assim, que encaixa nas costas dos dois bois e fica um afundado no meio dos dois bois. E esses dois bois têm que ser treinados para andar junto. Como é que você treina? Você pega um boi maduro, que eles chamam de boi manso, e coloca do lado de um boi que está em treinamento, de um boi mais jovem, né? E eles dividem esse jugo. Jesus se coloca nessa condição. Ele diz: eu sou o boi manso. Eu sou o que vai parar do seu lado quando o boi mais jovem estiver cansado, ou quando ele empacar, ou quando ele estiver animado e quiser correr com muita energia, o boi mais velho vai acompanhá-lo. Ele não vai ficar forçando a barra para que o boi mais jovem se machuque ou de repente seja açoitado porque ele está desobedecendo, né? Pelo contrário, ele vai caminhar no ritmo do mais jovem. E é assim que Jesus faz conosco, e é isso que ele está dizendo aqui. Vamos repetir o texto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, vem aqui, do meu lado. Vamos puxar essa carga juntos. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Parece que tolerância é a palavra-chave nesse texto aqui. Ok? Ninguém tem dúvida de que Jesus é manso, né? Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Quando Pilatos disse para ele: me fala que você é rei dos judeus, que eu consigo te tirar daqui. Jesus respondeu: eu poderia pedir ao Pai, né? Ou seja, ele por decisão própria se colocou nessa condição, né? Ele poderia pedir e Deus mandaria, o Pai mandaria anjos para salvá-lo dali, né? Mas ele não o fez, porque é manso. Agora, Deus, né? Jesus é manso. O que isso nos diz sobre Deus? Hebreus, para pegar aqui, semana passada a gente leu bastante Hebreus, né? Hebreus 1, de 1 a 4, vai dizer assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Então, o que o fato de ser manso, de Jesus ser manso, nos diz sobre o Pai? Manso, certo? O Filho irradia a glória de Deus e expressa, de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou é muito superior ao nome deles. Então Jesus expressa de forma exata quem Deus é. Jesus não é um Deus mais amolecidinho, um Deus mais fácil da gente digerir e aceitar, não. Ele é a expressão exata. Se Jesus é manso, Deus é manso.
Se Jesus expressa amor, ele está expressando o amor do Pai. Ele não é uma versão mais água com açúcar de Deus. Ele é a expressão exata. Se você quer saber o que Deus pensa de algo, pergunte a Jesus. O que é que Jesus pensa disso? O que ele pensa é o que o Pai pensa. Eles não têm dissensão. Eles não têm discussão, desavença, contenda. Eles não têm. Tudo o que Jesus disse é o que o Pai pensa. Tudo o que Jesus fez é o que o Pai faz. Eles não têm nada que dissocie um do outro ou que torne Jesus mais aceitável do que o Pai. Essa é uma ideia muito errada que muitas vezes colocam na nossa cabeça. O Pai e o Filho são um. Você se lembra da oração sacerdotal de Jesus? Que eles sejam um, como nós somos um. Muito bem. Um outro texto que eu quero ler com vocês aqui é Lucas 9, 51 ao 56. Lucas 9, do 51 ao 56. Eu vou ler primeiro na NVT. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, ou seja, Jesus ia, subir ao céu. Jesus partiu com determinação a Jerusalém. Ele sabia que seria morto e tudo, Enviou os mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os seus preparativos para a sua chegada. Era assim que fazia quando ele ia para uma cidade, alguns discípulos iam à frente, preparavam tudo. Quando Jesus chegava, tinha já pessoas que iriam ouvi-lo, pessoas que iriam ter consulta com ele, ser curadas e tudo mais. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Lembra da dissensão, a desavença entre samaritanos e os judeus, Então, como Jesus estava indo para Jerusalém, que era a capital, dos judeus, os samaritanos não quiseram recebê-lo. Vai lá com eles então, você não é amigo de judeu? Vai lá com os judeus, nós aqui não tem lugar. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Eu estou acostumado com outra versão desse texto, que fica na Almeida Corrigida e Fiel. Na Almeida Atualizada, eu acho que ainda é assim, e que esses trechos foram retirados das versões mais atuais por entenderem que eles foram acréscimos posteriores, Mas eu gostaria de ler essa versão, mesmo assim, mesmo entendendo que é possível que sejam acréscimos posteriores, porque eu acho que essa forma do texto, ainda que possa não ter sido a forma como Lucas escreveu, reflete muito bem o caráter de Jesus e o caráter didático da forma como ele falava com os seus discípulos. Na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: E os seus discípulos, Tiago e João, verso 54, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que lhes digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Percebeu o acréscimo aí? Como Elias fez. Então justificou, como Elias fez descer fogo do céu. Voltando-se, porém, repreendeu-os, Jesus, E disse, aí na Almeida Corrigida e Fiel tem esse acréscimo aqui também, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Você percebe a mansidão de Jesus aí? Ele foi renunciado, numa aldeia na qual ele pretendia fazer o bem àquelas pessoas, abençoá-las, mas ele foi rejeitado, de entrar naquela aldeia. Os discípulos naturalmente se impõem com uma forma inexata, vamos dizer assim, imperfeita do caráter de Deus, Mas Jesus não. Ele se posiciona com o caráter perfeito de Deus. Essa fala de Jesus aqui, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las,
A gente encontra ali em João 3, né? Versos 16 e 17. A menor, como é que se diz? O menor resumo do evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, no verso 17, vai dizer que Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É exatamente a ideia que está aqui. O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Então, até mesmo para aquelas pessoas que renegaram Jesus, que o ofenderam, que foram hostis com ele, expulsaram ele da cidade, até mesmo aquelas que o crucificaram, a sua missão permanece a mesma: salvá-las. Por quê? Porque ele é manso. Ele não reage, né, na mesma moeda, com o mesmo vigor, mas reage em amor. Ele retribui o mal com o bem. E isso Paulo vai dizer para a gente fazer, né? Não deixem vencer pelo mal, mas vence o mal praticando o bem. Então, Jesus expressa de forma exata o que Deus é. Já a nossa carne expressa de modo imperfeito, obra da carne. Isso aqui que a gente viu os discípulos fazendo aqui é puramente obra da carne, né? Vamos mandar fogo do céu, queimar tudo eles aí, né? Porque as obras da carne estão sujeitas às nossas preferências, aos nossos sentimentos, nossos julgamentos, né? Mas Deus não. Deus não muda, não vacila diante das circunstâncias. Agora, a mansidão é a marca dos seguidores de Jesus. Se Jesus expressa Deus, os seguidores de Jesus expressam Jesus. Ou deveria ser, né? A gente estudou aqui recentemente o Sermão da Montanha, né? Especificamente as bem-aventuranças, né? Uma partícula dentro do Sermão da Montanha. Mateus 5,5 vai dizer: os mansos herdarão a terra. Mais especificamente, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hebreus 1:2 vai dizer, que a gente acabou de ler ali em cima, né? E agora, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. Você percebe a relação desses dois textos? O Pai designou o Filho como herdeiro. E o Filho diz aos seus discípulos: bem-aventurados os mansos, porque eles serão o quê? Herdeiros. Herdarão a terra. Jesus está dizendo o seguinte, olha só: eu sou o herdeiro de todas as coisas porque sou manso. Sejam mansos, porque os mansos serão herdeiros da terra. Olha que coisa interessante. Jesus está ensinando a caminhar o mesmo caminho que ele caminhou. Está ensinando a gente a trilhar a mesma trilha que ele trilhou. Os mansos herdarão a terra, porque Jesus, manso, é o herdeiro de todas as coisas. Tem um outro aspecto que eu queria destacar aqui, e é o último que a gente vai falar hoje, depois a gente vai abrir para as participações. Os mansos ensinarão a mansidão. Jesus, naquela figura, né, do boi, né? Jesus é o boi manso que divide o jugo, certo? Como eu expliquei, Jesus é o boi manso que ensina o boi mais jovem a ser manso também. Mas mais do que isso, esse boi manso, quando ele é ensinado, depois dele ser treinado pelo boi mais velho, sabe para que ele serve? Para treinar outros bois. Para treinar outros. Por que é que um arado ou um carro de boi utiliza 2 bois? Exatamente para não ser pesado, não desgastar o animal carregando muito peso, né? Então você coloca 2, porque daí eles dividem o peso. Mas esses 2 têm que caminhar em sincronismo, têm que caminhar no mesmo ritmo. Diante de uma subida, tem que reduzir o ritmo, reduzir a marcha, né? Para conseguir subir. Com um peso mais pesado, eles vão ter que andar mais devagar.
Se eles correm com um peso muito grande, na hora que eles tentam parar, o peso atropela o animal, né? Então os animais aprendem a carregar essa carga com o boi mais velho. E quando esse boi jovem é treinado por esse boi mais velho, ele passa a treinar outros. Então eu queria dizer que a gente está nessa vida de aprender com Jesus a ser manso, para que a gente possa ensinar outros a ser manso também. Não é para a gente herdar a terra para a gente e ficar feliz, porque agora eu sou um herdeiro da terra porque eu sou manso. Não. É para a gente fazer exatamente o que Jesus fez. Ensinar outros a também serem mansos. E se você, por um acaso, não se acha uma pessoa mansa, arruma um amigo manso. Anda com ele. Aprende com ele a ser manso. Se você fala assim, mas eu sou muito explosivo, eu sou muito impulsivo, então o que você está precisando é de um amigo manso. Porque caminhando do lado de um amigo manso, você vai aprender a ser manso. E uma vez aprendendo e estando apto, você vai ensinar outros a serem mansos também. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Olha só que interessante, você reparou quem foram os dois que falaram de tacar fogo na cidade? Tiago e João, né? João mais tarde vai ser aquele que vai dizer Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que mudança, hein? Que diferença na vida desse homem. O homem que estava querendo tacar fogo na cidade ontem, hoje está dizendo, quem não ama não conhece a Deus. Então andar com Jesus não só faz a gente manso, mas também capacita a gente a ensinar os outros a serem mansos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e eu quero abrir para todo mundo participar com uma pergunta que vocês podem usar ela de base aí para suas participações. A pergunta é a seguinte: quais são os obstáculos que hoje desafiam a sua mansidão? Quais são as coisas as pedras que esse boi tropeça, né? Quando está tentando aprender a ser manso, tropeça no meio do caminho. Quais são os obstáculos que hoje te desafiam nesse processo de aprender a mansidão? Essa é a pergunta, então fiquem à vontade aí para abrir os microfones, participarem, darem suas contribuições também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados, às 20 horas, através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso, através desse link aqui, à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e, neste link aqui, se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.